A SMV é uma iniciativa da Clint e nós queremos fazer a sua empresa vender mais. Para alcançar esse objetivo, criamos a SMV, uma semana com muito conteúdo que vai ajudar a crescer o seu negócio no digital. Prepare a sua mente para receber muitos insights e aproveite o vídeo. Olá, sejam bem-vindos à Semana de Marketing e Vendas para E-Commerce. Eu sou o Felipe Gama, faço parte da Escola Bora Vender, na Loja Integrada. Durante essa semana eu vou estar aqui com vocês, mediando os bate-papos da trilha de marketing avançado. Mas antes de apresentar o convidado de hoje, eu quero convidar vocês a pegar o celular, tirar uma foto assistindo esse talk e marcar a Clint Hub e o @SMV20 nas redes sociais, beleza? Pega o celular, tira a foto que dá tempo. Já fizeram? Beleza. Pessoal, hoje a gente está aqui para falar sobre software como um aliado na escalabilidade dos e-commerces. E para falar sobre esse assunto, a gente tem aqui o Alexandre Fumes, que trabalha junto comigo na Loja Integrada. Ele é Head de Tecnologia da Loja Integrada e hoje ele veio aqui falar para a gente sobre o software como um aliado na escalabilidade dos e-commerces. Alexandre, um prazer ter você aqui com a gente. É muito bom trocar esse papo com você. A gente já fez um bate-papo antes para falar um pouco sobre também da tecnologia como um aliado. Então, é legal a gente ter você aqui para poder reforçar esse conceito, né? Para a gente poder reforçar esse assunto. Felipe, obrigado. Olá a todos. Muito legal falar sobre isso, estou bastante empolgado aí para falar sobre como que softwares, como soluções de tecnologia pode ajudar as pessoas que operam seus e-commerce, seus negócios a escalarem mais e mais, né? Legal. Alexandre, eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente aí da tua trajetória. Eu sei que você já passou assim, por muitos lugares, né? Tem bastante experiência com o mercado de tecnologia em si, né? De desenvolvimento. Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal por que você está aqui também hoje, né? Eu acho que é legal compartilhar suas experiências com quem está assistindo a gente. Tá bom. Eu sou do interior de São Paulo, então eu sou natural de uma cidade chamada Oswaldo do Cruz. Eu comecei a trabalhar com tecnologia lá quando eu tinha 16 anos de idade. E desde então eu venho trabalhando e pesquisando e desenvolvendo sobre e-commerce. Naquela época muita coisa ainda era novidade, isso já tem 10 anos. Em 2016 eu migrei, eu fui para empreender, né? Eu saí um pouco daquele ambiente de só desenvolvimento, eu fui criar um produto novo e eu e meu sócio a gente desenvolveu um produto que é o Integrando-se. Hoje ele faz parte da engine da Loja Integrada, mas ele consistia em ajudar a distribuir e escalar soluções de agências nas plataformas de e-commerce. O principal produto ali eram os temas, né? A gente automatizava a distribuição e instalação dos temas, mas tinha outras coisas, como apps e serviços, né? Então, basicamente, a solução era para ajudar a agência a escalar a distribuição de produtos e automatizar as vendas. No final de 2016, a Vtex conheceu a gente, o nosso produto, e aí houve a aquisição. A Vtex comprou a nossa startup, e desde 2016 eu venho trabalhando na unidade de pequenos e médios negócios da Vtex, desde 2016, há 4 anos. Atualmente eu sou líder de tecnologia da Loja Integrada, que é a principal plataforma para pequenos e médios lojistas do Brasil. Legal, Alexandre. Você passou bastante, você realmente teve nos dois lados, né? Você trabalhou muito tempo também com o cliente final, né? Entendendo um pouco mais desse consumidor, que o cara que está ali adquirindo um produto, né? E no caso eram os temas no Integrando-se, e agora você também aí, continua, na verdade, mas agora mais focado tá do lado do cara que produz essa tecnologia para facilitar esse desenvolvimento desses consumidores, desses lojistas e empreendedores no universo do e-commerce e tecnologia no geral, né? E aí, eu já queria até abrir com uma pergunta para você, né? Então, desses dois lados, né, conseguindo olhar esses dois pontos de vista diferentes,
os softwares, eles são realmente simplificadores de processo? Vamos dizer assim, eles nascem para ser, mas é importante a gente ter sempre esse conceito na cabeça. O software, ele geralmente é um remédio que você não toma se você não estiver doente. Então, o software, ele é sempre feito para resolver um problema. A menos que você tenha o problema que o software está proposto a resolver, você não está simplificando um processo, você está criando um problema novo. Então, sim, software, ele é simplificador de processo, desde que a escolha seja muito bem feita. E falando no contexto de um e-commerce, quais são esses processos que a gente pode utilizar um software para descomplicar? Olha, eu diria que qualquer área do varejo existe um software que te ajuda a resolver um problema de forma mais rápida, de forma mais simples. Então, basicamente, o seu negócio todo pode ser simplificado e escalado usando software, desde a sua área de atendimento, o seu ambiente de canais, o seu controle de estoque, toda a sua parte de fulfillment, a sua parte de cotação de frete, a sua logística reversa. Tudo isso, o software pode te ajudar a melhorar o processo, a simplificar o processo e a reproduzir o processo. Legal. Dentro do e-commerce, né, a gente já está habituado com esse ambiente. Existe uma tecnologia que ela é muito utilizada e essencial também para o lojista, né? Eu estou falando do RP. E aí eu queria que você explicasse para a gente o que é um sistema de RP e como a gente consegue simplificar essa gestão do e-commerce com o uso de um RP. O que a gente consegue fazer com ele integrado a uma loja? Tá, perfeito. O RP, ele é um sistema de gestão integrado. Essa tecnologia auxilia o gestor da empresa a melhorar os processos internos e a integrar as atividades de diferentes setores. Vai integrar a área de venda, a área de finanças, a área de estoque, em alguns casos até toda a parte de recurso humano, gestão de cliente. A melhor forma de simplificar a gestão é escolhendo bem uma ferramenta. E alguns pontos a gente tem que tomar cuidado na hora de tomar a decisão. A gente acaba indo procurar no mercado, né? A gente aprende quando a gente começa a nossa loja ali, né? E aí tudo dá certo, a loja cresce e a gente começa a encontrar quais são os participantes desse processo. Olha, eu preciso de uma plataforma, eu preciso de um RP. E quando a gente começa a buscar as ofertas de RP no mercado, assim como outros softwares, a gente encontra uma infinidade de coisas, né? E tem desde aquele RP bem simples, que gerencia só alguns processos e alguns aspectos, e até aqueles que são uma obesidade de features, né? Nossa, vem uma coisa gigantesca ali, e a gente precisa escolher, e talvez esse seja o ponto mais difícil, que é o ponto mais difícil de você voltar atrás, né? Você tem que jogar tudo fora se você escolher errado e começar a fazer de novo. Pois bem, qual é a melhor forma de escolher, então, um RP para o seu negócio? A primeira coisa que você vai tentar entender é qual é a maturidade do seu e-commerce. A sua operação é complexa? Você está começando agora? Você ainda tem poucos pedidos? Não, a minha operação ela já está integrada a vários canais, eu já tenho um certo volume, ou não, a minha operação ela é muito grande. Então, quando você for olhar para o RP, você vai entender como aquele RP se posiciona. Se ele se posiciona como uma solução para o pequeno lojista, ele se posiciona de uma forma que ele diz, olha, a gente é um lojista mid-level, ou a gente atende um lojista complexo, a gente vai colocar um consultor, a gente vai fazer parte da gestão com você. Então, a primeira coisa é entenda a maturidade do seu negócio para tomar a decisão de escolher um RP. Muita gente acha que pegar o RP ou o software que tem inúmeras features, não, esse cara aqui ele tem 1000 features, então das 10 que eu preciso, dentro dessas 1000 ela vai estar, né? Mas na verdade não, porque você acaba entrando em um problema muito complexo para resolver um problema muito simples que você tem. E a mesma coisa ao contrário, né? Se você é uma operação muito complexa e você escolhe um RP muito simples, você acaba causando problema ao contrário, né? Você não tem a possibilidade de resolver os seus processos com essa ferramenta muito simples.
Uma outra coisa que... Então, pois bem, a primeira dica precisa ter a ver com o momento do seu negócio. Essa é a principal dica. Uma coisa que também é interessante você entender é qual é a sua projeção, o quanto você está projetado para crescer. Se você já está saindo de um modelo em que você ainda é pequeno, a sua operação é simples, mas você está passando a distribuir o seu estoque, você já está passando a ter mais lojas físicas, você está passando a aumentar a quantidade de venda no seu canal online, aí já é interessante você dar um passo um pouco a mais. Mas sempre pensa, não 10 passos à frente. Quando a gente está falando de amarrar o nosso negócio no RP, a gente tem que pensar não tão a longo prazo, mas sim a curto e médio prazo. Senão é muito difícil, você acaba tendo um problema e não uma solução. Um outro ponto que é muito interessante, que eu diria que hoje não tem como não ser mais assim, você tem que escolher um SaaS. Não dá mais para você ter aquele RP que a pessoa vai instalar em uma máquina lá no seu escritório, porque as coisas são distribuídas, né? Você quer ter acesso a todo lugar, você quer usar o mesmo software que outras pessoas usam. Às vezes eu vejo que o mercado ainda tem um certo preconceito. Eu vou colocar meu estoque e usar o sistema onde milhares de pessoas usam? Sim, porque a inteligência coletiva, ela é é um nutriente muito forte para que esses produtos, tanto de RP quanto plataforma, consigam ter insumos que vão ajudar o seu negócio a crescer. Então, veja bem, um RP que tem 5 mil clientes, 50 mil clientes, 100 mil clientes, ele é muito mais eficiente porque esses 5 mil clientes geraram insumos para a evolução desse produto. Segundo, esses 5 mil clientes são 5 mil pessoas que já fizeram o que você vai estar fazendo agora, que é fazer a configuração e ajustar os seus processos com os mecanismos do sistema. Então, você tem 5 mil pessoas que você pode perguntar e entender o que aconteceu, onde elas erraram e onde elas acertaram, sendo que em um determinado cenário onde você vai instalar um RP só para você ali, que você vai contratar a empresa para o desenvolvimento personalizado, você não tem toda esse conhecimento agregado, né? Essa inteligência coletiva. Uma coisa que no mercado de desenvolvimento de software a gente diz qual é o software mais caro que existe? É aquele que é feito só para você. Esse é o software mais caro. Ele vai custar tempo, vai custar muito tempo para ser entregue, muito tempo para você se adaptar a ele, para todo mundo que entrar, você ter que treinar. Então, veja bem, né? Começa a ficar muito complicado. Então, essas são as duas dicas. Precisa ser um SaaS e precisa ter a ver com o momento do seu negócio. Legal, Alexandre. Eu concordo, assim, completamente com você. Eu acho que a gente precisa, quando a gente começa o negócio, a gente precisa começar a aprender a ter um planejamento claro desse negócio, ter as metas muito bem definidas, porque isso vai facilitar para a gente conseguir enxergar o crescimento dele e entender o momento certo de ter as ferramentas que vão facilitar ainda mais esse crescimento do e-commerce. Ainda falando sobre ferramentas, né, a gente que está ali do lado de trás, né, de uma plataforma de e-commerce, a gente sabe que um e-commerce não é só o fato de você criar uma loja virtual, inserir seus produtos e começar a vender, né? A gente sabe que tem diversas ferramentas por detrás que facilitam a vida desse consumidor, né? E a gente está acostumado a fazer que mais integrações é igual a facilitação de muitos processos na loja, né? Mas como a gente faz para casar, né, essas integrações, essas facilitações e entender quais são as melhores ferramentas e o melhor momento para a gente utilizar na nossa loja virtual? Tá bom. Né? Eu vou tentar começar de trás para frente. Beleza. Vou tentar começar da entrega até a venda, e não da venda até a entrega. Perfeito. Pois bem, vamos supor que a sua loja já deu certo, está tudo funcionando muito bem, você está vendendo bastante. E aí o problema não é só vender, né? Uma das partes do processo é você fazer o que você vendeu chegar até o cliente. Toda a sua parte operacional, se você começar a assistir ela, faça esse exercício, para e assista a sua operação.
os empreendedores hoje faz muito parte, né, desse processo de operação, eles estão ali colocando a mão na massa. Mas faz um exercício e só assiste tudo que está acontecendo. Assiste. Você vai ver que muita coisa é repetitiva, muita coisa pode ser replicada e automatizada, muita coisa é igual o tempo inteiro. É aí que você vai pensar como a tecnologia pode te ajudar. Se todo dia a pessoa chega de manhã e tira um relatório dos pedidos que vão para separação e vão para um sistema de separação, é ali que você tem que pensar, olha, isso aqui está acontecendo recorrente o tempo inteiro, isso aqui eu vou automatizar. Eu estou usando o tempo dos meus colaboradores com coisas mecânicas, coisas automáticas, coisas que não mudam, coisas que não precisam de uma interpretação humana para acontecer. Então, é nesse ponto que você vai olhar e vai pensar, olha só, é isso aqui eu posso automatizar. Uma outra coisa muito interessante disso automatizar são os processos de extração e unificação de dados. Isso é muito legal, porque hoje, qualquer plataforma de e-commerce, qualquer RP, qualquer sistema de delivery, esses caras te fornecem APIs que você pode se conectar nelas para obter informações. E aí você começa a ter um trabalho de escolher ferramentas que unem esses tipos de dados de diferentes fontes e te dão informações estratégicas, né? Uma dica que eu dou para qualquer gerente de e-commerce ou qualquer dono de loja virtual é aprender um pouco sobre esse ambiente, aprender um pouco como consumir uma API, como entender o retorno de uma API, são conhecimentos básicos que vão te ajudar no dia a dia. Pois bem, então a gente falou de duas coisas, a integração de toda essa parte operacional e principalmente do pós-compra, tem muita coisa que pode ser integrada entre sistemas para diminuir a quantidade de trabalho manual e também integração de toda a parte de dados relevantes ao seu negócio. Um outro ponto que pode acontecer também é a integração do seu processo de criar o anúncio, né? Então, digamos que você tem um e-commerce, você tem que fazer um anúncio no Google, você tem que cadastrar o produto na plataforma, você tem que subir o produto no RP, aí o RP manda para a loja, e aí depois você tem que cadastrar no Mercado Livre. Olha só, você está fazendo uma operação só repetida às vezes de novo. Se você abstrair, você está fazendo uma coisa só, você está colocando o seu produto nos canais, seja ele um link do anúncio, seja ele uma descrição de produto e preço em um local, aí é a mesma descrição e foto no marketplace, mas com outro preço. Então, é a mesma operação de formas repetidas que mudam aspectos e variáveis baseados em fórmula e não em interpretamento humano. Entende? É uma diferença muito sutil. Não é uma interpretação humana, ela é o resultado de uma fórmula. Às vezes você ajusta o preço que no seu canal geralmente é mais barato e em um marketplace A ou B ele fica um pouco mais caro para você compensar a taxa, mas isso não é um feeling humano, isso é uma fórmula, então um sistema pode replicar isso de forma muito fácil, que você não precisa fazer sempre. E acho que esse é um outro ponto muito, muito legal de você automatizar, você ter integrações ou serviços técnicos, seja produtos que fazem integração automática, seja o técnico que você contrata, ou principalmente a agência que você contrata, que vai colocar um desenvolvedor dela algumas horas para fazer isso para você. Uma coisa que é importante a gente entender, o porquê que esse tipo de identificação e resolução do que atacar e do que automatizar é importante, por conta do conceito de escala. Muita gente ainda acha que escalar é só aumentar o volume, mas não. Escalar é um crescimento exponencial de valores sem crescimento exponencial dos custos. Então, toda oneração que você tem, tempo, quantidade de colaborador, custo, isso não pode crescer na medida que você aumente o seu faturamento. Então, a escala, ela não tem a ver, isso é muito importante, ela não tem a ver com volume geral, ela tem a ver com a curva entre as coisas. Então, se você vê modelos de empresas que super escalam, ela começa o custo e o faturamento assim, e aí elas começam a formar uma boca de jacaré, né? Lá você vê ela fazendo isso aqui, né? O crescimento das coisas.
Aí, como você faz isso? Se você tiver uma pessoa sempre para entender qual é a diferença de preço que você tem que aplicar entre o seu canal próprio e o marketplace, a hora que você aumentar o seu portfólio de 10 para 50 produtos, você tem que aumentar a sua equipe de 5 para 20 pessoas. Isso não é escalável. Você aumentou o custo, aumentou capital, você aumentou a quantidade de pessoas, você aumentou o tempo que você gasta nisso, e aí sempre que entra uma pessoa nova, você tem que ensinar o sistema. Quando ele aumenta a quantidade de coisas que ele faz, você não precisa ensinar ele de novo, você não precisa programar ele de novo, né? Ele já aprendeu a fazer aquilo lá, já foi feito para aquilo. Então, acho que são esses os principais processos. Infelizmente, não tem uma to-do list que você vai seguir para escalar o seu negócio, mas acho que é muito importante isso, você entender o que é repetitivo e replicável e que não depende de um sentimento humano, de uma interpretação humana, de um feeling humano para você fazer. Que o sistema pode replicar sempre. Legal, muito bom, Alexandre. E quando a gente pensa, né, no software como uma ferramenta estratégica para o e-commerce, quais são as características que a gente precisa mais prestar atenção na hora de contratar uma ferramenta dessa? Tá bom, agora a gente falando de estratégia. Como que o software ele pode gerar estratégia? O software vai te gerar estratégia com uma simples palavra, feedback. Quanto mais integrações e feedback aquele sistema ter, mais informações estratégicas você vai ter. Pois bem, a gente tem que tomar cuidado com se embebedar com informação. Isso também é muito ruim, então a gente tem que saber ponderar. Eu vou chegar lá. Se você começa a ter informação de tudo que não é relevante, você começa a ficar bêbado de informação, né? Uma coisa que o mercado tem falado agora, né? O mercado passou por um período onde ninguém tinha informação de nada, agora a gente tem informação de tudo, e os dois mundos não servem para nada, né? Nenhum deles tem utilidade nenhuma. Então, o software é aquele que vai te ajudar estrategicamente, ele é aquele que vai te dar informações das quais você pode opinionar sobre elas. Então, você tem que saber pedir ao software de gestão, para o seu RP, para o seu software de BI, quais informações você tem que ter essa habilidade de pedir a ele quais informações você vai ter. Esse seria o mundo ideal para você começar a usar o software de forma estratégica. A gente tem que tomar cuidado em não achar que isso é tarefa de um sistema só. É tarefa do fruto da integração entre as coisas. É muito difícil você ter um sistema só que faz tudo isso. Senão, no final, você vai cair no problema que eu te falei lá no começo, né? O sistema que faz tudo, ele não faz nada. Então, esse é o principal ponto estratégico, você poder opinionar sobre a informação que você quer. Hoje, as plataformas de e-commerce, elas já vêm com relatórios de coisas que são o mínimo para você ter o controle do seu negócio, como quantidade de visita, o seu ticket médio, qual é o seu produto de maior saída. Aí, às vezes, a gente tem algumas informações que podem ser habilitadas, né? Como, você está usando o seu produto que mais tem saída na home, e ele sempre falta estoque. Então, olha só, o seu produto da home, que é onde você tem mais visitas, sempre falta estoque. Olha que informação relevante que um sistema pode te dar, né? Você está pensando assim, poxa, eu estou colocando na home um produto que nunca tem estoque. Já é uma coisa para você mudar, para você começar a aproveitar mais o tráfego que você traz. Então, esse é só um exemplo de feedbacks importantes que o sistema pode te dar. Legal. E a gente falando assim de e-commerce mesmo, né? Eu vejo muito que a gente tem muita gente entrando nesse universo do e-commerce para vender online. Como uma pessoa, ela utiliza essa visão, né, do software como um simplificador para escolher uma plataforma de e-commerce, por exemplo. Tá bom, vamos lá. A plataforma de e-commerce, ela tem a mesma questão que eu falei no começo do ERP. Para que você vai começar a procurar oferta no mercado, tem muita coisa. Então, eu vou usar os mesmos princípios de antes. Primeiro, não escolha um navio gigantesco. Porque é muito difícil virar um navio. É mais fácil virar um barco. Não escolha aquele trambolho de coisa que as pessoas te prometem 1 milhão de coisas.
que te prometem uma instalação só para você, te dão um servidor para você contratar, salvo alguns casos muito específicos, mas muito específicos mesmo, e 98%, 99% das pessoas que eu converso não são esse caso. Sei lá, a gente tem uma lista de 10 e-commerces no Brasil que poderiam se encaixar no caso de um desenvolvimento totalmente personalizado. Escolha plataformas que são SaaS, porque a principal questão entre elas é que elas te livram de coisas que não é o seu core business. Não é o seu core business fazer tecnologia. O seu core business é se alavancar dela, mas não fazer. Você não vai querer ter um código-fonte dentro da sua casa, você não vai querer ter o trabalho de administrar um parque de servidores, porque é muito difícil, é muito caro fazer esse tipo de administração, é muito complexo, e é por isso que existe um mercado focado nisso, né? Empresas que resolvem somente esse tipo de problema. Então, você não vai querer trazer tudo isso para dentro da sua casa. Então, escolher uma plataforma que seja, de fato, um produto e não aquele software de caixinha que a pessoa te dá para você instalar. É aquele produto que você vai lá e faça você mesmo, né? Você cria sua conta, você não precisa de instalação, ele é só seu. Esse é um ponto, né? Você vai se livrar de uma coisa que não é o seu core business. A outra coisa é a mesma coisa que eu falei antes, a inteligência coletiva. Tem muita gente usando, ela é uma das líderes de mercado, tem muito volume em cima dela, porque se tem muito volume, eu sei que muita gente está usando, estão alimentando a comunidade, tem muito lojista que sabe usar aquilo, teve muito reporte de problema e, consequentemente, muita solução. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de citar, que é um exemplo real de uma agência que eu presenciei fazendo esse tipo de coisa. A hora que a agência foi se apresentar num pitch de vendas, ela disse o seguinte: olha só, eu sou uma agência de e-commerce, eu tenho mais de 200 clientes e faço e-commerce há 6 anos. Tá aqui a minha proposta para você, eu vou criar uma coisa especialmente para você. O seu sistema vai ser personalizado, a sua página de produto vai ser só sua, a sua home eu vou pensar ela toda do zero para você. E aí o cliente disse: mas se você já tem 200 e-commerces, anos de experiência, por que você vai fazer um só para mim? Por que você já não me dá o que dá certo? Né? Por que você já não só me pega o seu melhor layout, o seu melhor sistema e me dá ele? Porque você já validou, você já tem 200, já tem 6 anos, já fez mais de 80 e-commerce, mais de 200 variações de página de produto, eu não quero uma nova, eu quero a que vocês viram que deu mais resultado. Então, esse é a coisa brilhante por trás de uma plataforma SaaS. Ela tem tanto feedback de volume que ela sabe exatamente o que é melhor, porque ela tem muito volume, ela sabe qual modelo converte mais, ela sabe o que é melhor ter um cadastro de produto e o que não é. Então, você nunca vai ganhar de 50 mil clientes usando uma plataforma, 10 mil clientes usando uma integração, você nunca vai ser mais estratégico do que o poder de feedback de todas essas pessoas juntas. Um outro ponto é que todo mundo pergunta: mas se é uma plataforma única para todo mundo, como que fica a questão de personalização? Porque ao mesmo tempo que esses tipos de coisa como conversão e etc, a gente ajusta baseado no volume, mas todo negócio tem um DNA próprio, é como uma vida de fato, né? Um negócio é uma vida, ela tem um DNA próprio, tem coisas que se parecem com todos, mas tem coisas específicas também. Pois bem, como a gente cobre esse outro cenário? Você cobre escolhendo uma plataforma pequena, que seja enxuta, que te dê a oportunidade de fazer coisas fáceis. Ela não necessariamente precisa ser pequena, mas ela tem que ser simples. Tem que ter uma boa interface, simplicidade para cadastrar produtos, simplicidade para ativar a integração. Só que do lado dela, tenha uma grande comunidade, uma grande gama de parceiros, uma grande gama de templates, uma grande gama de usuários. Então, olha só, você tem uma coisa muito simples aqui na sua mão e, consequentemente, muito barata, porque se é simples, é barato, e se é complexo, é caro. Não tem como ser complexo e barato, então tem alguma coisa errada. E
Então, ela vai ser simples, vai ser fácil de você manusear, e aqui tem um mar de coisas para você usar, um mar de integração, um mar de parceiros, um mar de outros clientes. E aí você só escolhe, olha só, esse cliente aqui dessa plataforma, ele tem um nicho muito parecido com o meu. O que é que ele fez? Olha só, já tem um layout aqui, um custo muito baixo para eu imputar na minha loja, a um custo muito pequeno que é feito para o meu segmento. Olha só, aqui tem um RP que eu escolhi lá atrás, na pergunta número 2. Já dá para eu ativar aqui e fazer a tal da integração que o pessoal falou no evento, que vai ajudar as coisas a se sincronizarem automaticamente, eu vou evitar tempo humano. Então, você escolhe uma plataforma simples, mas não adianta ela ser simples e não ter nada ao redor dela. O ecossistema tem que ser grande, o que tem ao redor dela tem que ser grande, mas ela tem que ser simples, porque é nela que você vai operar, é nela que você troca um layout no momento de campanha, é nela que você sobe um banner à meia-noite para a sua campanha. É nela que você ativa um layout preto para a sua Black Friday e com um clique você tira e volta ao seu layout anterior. Então é esse tipo de velocidade que a plataforma tem que ter e você não consegue esse tipo de simplicidade se ela for uma instalação na sua máquina, se ela for um servidor próprio, se ela for um open source cheio de coisas que não faz parte do seu negócio para você cuidar. Ela tem que ser simples, ela tem que ser apoiada por um mar de coisas que você vai escolher só o que é útil para o seu negócio. Fazendo um jabá aqui como uma loja integrada. Como uma loja integrada. Como uma loja integrada. Também existem outras, mas é como uma loja integrada. Legal. Eu tenho uma outra dúvida também que eu acho que é legal a gente trazer aqui, né? Eu acho que a dúvida de muita gente quando a gente fala sobre como funcionam os pagamentos dentro do e-commerce, né? Nos gateways de pagamento, quais são as principais características que a gente tem que se atentar nesse processo? Isso já, assim, né? É legal que conforme o mercado vai evoluindo, né, começa a pulverizar bastante. A minha dica para quem está começando, quem está começando tem que evitar a complexidade. Eu sei que é muito difícil abrir mão de custo, mas é muito mais caro você não abrir mão de custo e não conseguir validar se você está no caminho certo para acelerar. Então, o que eu indico, no começo, você está começando seu e-commerce agora, tente uma carteira. Tente um meio de pagamento que é semelhante a uma carteira, que te abstrai de todas as complexidades que você teria com antifraude e todos os tipos de coisa desse tipo. E aí é interessante que a plataforma ela seja plug and play com esse tipo de meio de pagamento. Então, um PagSeguro, um Mercado Pago, um Pagar.me, alguém que atenda coisas nesse sentido e que a plataforma seja click to install, plug and play. Você clica, vai lá, preenche seu login e senha lá no ambiente do meio de pagamento, volta e está tudo funcionando. Não deu certo, não gostei das taxas, não gostei da interface, não gostei do suporte. É simples, você vai, clica em outro e instala outro. É assim que você começa, para você começar a sentir o mercado. Depois, tem outras formas. Você pode fazer com adquirente direto. Se você tem uma maquininha, você pode usar a mesma empresa que te fornece a maquininha e você vai ter margem para negociar suas taxas e etc. Uma coisa importante de sempre se preocupar é qual é a política desse meio de pagamento, esse meio que você vai usar para transacionar na sua loja, quanto a fraude, reembolso, estorno. E aí é importante você cruzar esse tipo de informação com os dados de mercado do seu segmento. Existem segmentos em que há muito mais fraudes do que outros. Existem segmentos que há muito reembolso e muita lógica reversa do que outros. Por exemplo, a área de suplemento, que vem de suplementação, acaba sendo muito vítima de fraude. Então, é interessante você escolher um gateway ou um meio de pagamento que vai te cobrir desse tipo de coisa. É claro que isso pode ter um custo lá do outro lado, mas aí você está coberto do principal problema do seu segmento. O ramo de quem vende roupa, né, tem muita logística reversa, né? A pessoa vai, recebe a roupa, não vestiu legal, não gostou, tem todo o processo de retorno, né? E você tem que estornar ou
você prefere não estornar, fazer o cupom para a pessoa trocar, enfim, você não prefere cancelar a compra. Então, nesse segmento, você vai analisar o comportamento desse meio de pagamento que você vai escolher quanto ao comportamento do seu segmento, né? É importante você se situar. Uma outra coisa muito importante de você entender e você pesquisar sobre o assunto é qual é a taxa de conversão que aquele meio de pagamento tem. Isso é importante, né? Às vezes você vai escolher um meio de pagamento e você vê que para o seu segmento o mercado não gosta muito da taxa de aprovação. Existe um trabalho muito grande de atrair pessoas à sua loja, aí depois que as pessoas chegam à sua loja, tem um trabalho muito grande de levar delas gostarem do seu produto, depois tem um trabalho de usabilidade muito grande para ela sair do produto e começar o processo de compra. Então, se você perde ele aqui no final, é como no futebol, você perdeu um gol sem goleiro e não marcou o ponto, não marcou o gol. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer depois de refinar a sua escolha baseado em como o mercado dita o seu nicho, né? Qual é a taxa de conversão média de vocês? Quanto vocês convertem? Quanto vocês convertem? Uma outra pergunta que é muito importante é entender sobre uma coisa que chama PCI. PCI. A empresa tem que ter esse selo, ela tem que ser PCI. Se você está usando um meio de pagamento que é pouco conhecido, etc., eu não estou dizendo para você não confiar na empresa jovem, na empresa que está começando agora, na empresa que está tendo entrada de mercado agora, até porque tem muitas novas empresas surgindo que são bem legais, estão com coisas bem legais aí para causar competitividade no mercado. Mas esse selo é importante, porque esse selo atesta uma série de protocolos de segurança que essas empresas são obrigadas a cumprir. A gente tem que se preocupar bastante com isso, porque está entrando no mercado a LGPD. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é baseada na lei europeia e ela vai ditar um pouco as regras de como a gente lida com informações, etc., no Brasil. Tem muita coisa sobre essa lei, não cabe falar aqui, mas os dados financeiros são onde as pessoas mais prestam atenção na hora de fornecer os dados. A lei geral ela fala de dados de navegação, de privacidade, mas a gente sabe que onde o usuário mais fica preocupado, onde ele mais presta atenção é nessa parte de meio de pagamento. Então é legal você entender sobre o assunto e saber se aquele meio de pagamento está dentro das principais regras dessa norma nova que está por vir. Legal, Alexandre. Muito bom o papo. A gente está chegando no final aqui agora. Eu acho que foi muito esclarecedor, né? Eu acho que a gente trazer essa visão de que acho que é importante de ressaltar, né? Afinal, eu pelo menos eu gosto de ter isso na minha cabeça. O software ele serve para facilitar muita coisa, mas a gente tem que sempre ter atenção que existe um trabalho humano por trás, é o trabalho humano que pensa, que faz a pesquisa, que encontra essas ferramentas, que faz a instalação. Antes de finalizar, queria que você deixasse aí suas considerações finais, desse suas dicas para o pessoal. Tá bom. Nós acaba tendo essa coisa de o software vai substituir o trabalho do ser humano? Não, ele vai evitar você de fazer trabalho que você não deveria fazer. Quando você está falando de escalar e usar software para escalar o seu negócio, você não está falando de substituir os seus colaboradores. Você está pensando em usar o melhor dos seus colaboradores. Não é justo com um ser pensante que está fornecendo serviço para a sua empresa ficar fazendo trabalho mecânico. Ele tem que fazer trabalho pensante. O trabalho mecânico, o software, já resolve há décadas. Desde 1990, a gente já está resolvendo o trabalho mecânico. Então, você está começando o seu negócio errado se tem coisas mecânicas que os seus colaboradores estão fazendo. Você deveria usar software para escalar esse tipo de coisa. Então, pensa nisso. Se você está pensando em tornar os seus colaboradores mais eficientes, usam eles em trabalhos pensantes. O software é capaz de fazer trabalho pensante? Também é. Cada vez vai ser mais, mas
a gente não acredita que ele vai substituir todos os humanos. Então, a ideia é justamente essa. Usa o software não pensando em não ter as pessoas fazendo parte do seu negócio. Usa o software pensando em deixar as pessoas fazerem trabalhos que envolvem mais sentimento, mais feeling, mais raciocínio humano, e usa o software para tirar o melhor proveito dessas pessoas. Com certeza o seu negócio vai escalar e com certeza o seu negócio vai crescer bastante. Legal, Fumos. E como que as pessoas te encontram, né? O pessoal que está aqui assistindo a gente, se alguém quiser falar com você, como que a galera te encontra? Tá bom, é muito fácil me encontrar. Eu estou no LinkedIn, estou no Instagram e estou no GitHub também, se alguém quiser ver. Ale Fumes, é sempre Ale Fumes em todas as redes sociais. No Instagram é @Ale. E me segue lá, me manda uma DM, vamos bater um papo, se você quiser conversar mais sobre o que está aqui, sobre o que a gente falou aqui no evento, me chama lá e eu estou super aberto a conversar com todo mundo. Beleza. Alexandre, obrigado aí pela sua presença, foi ótimo o papo com você. Pessoal que está assistindo a gente, obrigado por vocês estarem com a gente aqui até agora. E queria dizer para vocês, para continuarem assistindo, porque tem muito conteúdo bom, tem muito conteúdo rico aí que vão ajudar vocês nessa jornada digital que vocês provavelmente estão vivendo agora. Beleza? Obrigado e até o próximo encontro da Semana de Marketing e Vendas. Valeu! Espero que você tenha gostado de assistir esse conteúdo e que tenha feito sentido para a realidade do seu negócio. Fica aqui o convite para você conhecer a Clint e as outras formas que temos para ajudar o seu negócio a crescer. Somos uma plataforma que conecta empresas a fornecedores de serviços digitais. Você entra na nossa plataforma, faz um cadastro rápido, conta um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital ideal para o seu negócio. Tá precisando vender mais pela internet? Nós sabemos como te ajudar nisso.